Meu nome é Raquel e hoje eu tenho 37 anos. Mas a história que eu vou contar começou quando eu tinha 22, lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu era filha única do diácono Adonias, um homem de Deus que criou a mim sozinho depois que minha mãe morreu. Ela se foi no dia em que eu nasci, e por muito tempo eu carreguei essa culpa no peito, mesmo que meu pai nunca tenha me culpado por nada. A gente morava numa casa simples no bairro Santa Rita, e toda a minha vida girava em torno da igreja Assembleia de Deus. Minha mãe se chamava Conceição, e tudo que eu sabia dela vinha das histórias que meu pai contava e de uma foto amarelada que eu guardava no criado mudo. Ela era costureira, tinha mãos habilidosas e o sonho dela era me ver crescer. Não viu. Às vezes eu ficava olhando aquela foto antes de dormir e imaginava como teria sido ter ela por perto. Será que ela ia pentear meu cabelo? Será que ia me ensinar a costurar? Essas perguntas nunca tinham resposta, só um vazio que doía no peito. Quando eu fiz 15 anos, numa vigília de Ano Novo, eu fiz um voto a Deus. Prometi que ia me guardar até o casamento, que ia me manter pura como oferenda ao Senhor. Na minha cabeça de adolescente, era um jeito de compensar a morte da minha mãe, como se a minha pureza pudesse pagar uma dívida que eu nem devia. O pastor fez uma oração especial por mim naquela noite, e eu chorei tanto que molhei a blusa inteira. Daquele dia em diante, aquele voto virou minha identidade. Eu cresci à sombra do meu pai na igreja. Todo mundo me conhecia como a filha do diácono Adonias, a moça quieta que sentava na terceira fileira e nunca faltava um culto. Não tinha amigas de verdade. As meninas da minha idade já namoravam, iam a festas, e eu não me encaixava nesse mundo. A única pessoa próxima era minha prima Tânia, mas ela era o oposto de mim. Usava short curto, ia a pagode, bebia cerveja no fim de semana. Eu amava ela, mas achava que o caminho dela era errado. Uma coisa que eu fazia bem era bordar. Aprendi sozinha, vendo vídeos e tentando. Com o tempo, virei a bordadeira oficial das irmãs grávidas da congregação. Toda vez que nascia um bebê na igreja, eu fazia o enxoval. Fraldinhas, lençóis, toalhinhas, tudo com bordado feito à mão. As irmãs diziam que minhas mãos eram abençoadas. Eu sorria e agradecia, mas por dentro pensava: quando vai ser a minha vez? Quando vou bordar o enxoval do meu próprio filho? Em 2008, um rapaz chamado Kleber pediu para me namorar. Ele era filho do tesoureiro da igreja, família conhecida, todo mundo aprovou. Meu pai gostou dele, o pastor deu a bênção, as irmãs já começaram a falar de casamento. Mas quando ele segurou minha mão depois de um culto e disse que me amava, eu não senti nada, nenhum frio na barriga, nenhum coração acelerado. Recusei o pedido. Disse que não tinha sentido no coração, que não era da vontade de Deus. A igreja inteira estranhou. Depois que eu recusei o Kleber, começaram os comentários. Eu ouvia os cochichos depois dos cultos. Essa menina é exigente demais. Vai ficar para a titia, acha que é melhor que as outras. Uma irmã chegou a falar para o meu pai que eu precisava ser menos orgulhosa. Doeu muito. Mas eu preferia ficar sozinha para sempre do que casar com alguém que não fazia meu coração bater mais forte. Eu acreditava que Deus tinha alguém preparado para mim. Só precisava esperar. Debaixo da minha cama, dentro de uma mala velha, eu guardava um tesouro. Era o vestido de noiva da minha mãe, branco, simples, com renda nas mangas. Estava amarelado pelo tempo, mas para mim era a coisa mais preciosa do mundo. Toda vez que eu me sentia sozinha, abria a mala e tocava o tecido com cuidado. Eu sonhava em usar aquele vestido no dia do meu casamento. Seria como ter minha mãe ali comigo, de alguma forma. Esse sonho me mantinha de pé. Numa noite de dezembro de 2008, eu estava sozinha no quarto depois de mais um culto, onde vi casais de mãos dadas, famílias completas, crianças correndo. Peguei a foto da minha mãe e olhei por um longo tempo. Aí eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Questionei Deus.
Sussurrei baixinho, com medo que alguém ouvisse. Senhor, até quando vou esperar? O senhor esqueceu de mim? Dormi chorando naquela noite, abraçada na foto, sem saber que em poucos meses eu receberia o que parecia ser uma resposta. O ano de 2009 chegou com campanhas de oração na igreja. Era março, tempo quente e úmido em Imperatriz, e eu continuava na minha rotina de sempre. Trabalho na loja de materiais de construção de manhã, cultos à noite, bordados nos fins de semana. Eu não imaginava que minha vida estava prestes a mudar completamente. Não imaginava que em poucas semanas eu ia conhecer um homem que parecia ser tudo que eu tinha pedido a Deus. E muito menos imaginava que aquele homem seria o início do meu pesadelo. Ele apareceu num domingo de março de 2009, bem no meio da campanha de oração dos 21 dias. Eu estava sentada no meu lugar de sempre, terceira fileira, quando vi um homem que eu nunca tinha visto entrar pela porta lateral. Alto, pele morena, cabelo curto, barba bem feita, carregava uma Bíblia grande debaixo do braço e cumprimentou o pastor Genivaldo com um aperto de mão firme. As irmãs da frente já começaram a cochichar entre si. Eu tentei não olhar demais, mas tinha alguma coisa nele que prendia a atenção. O pastor pediu silêncio e apresentou o visitante para a congregação. O nome dele era Evandro. Tinha 29 anos e tinha acabado de chegar de Carolina, uma cidade a umas 3 horas de Imperatriz. Disse que estava fugindo de um passado de pecado e buscando recomeço numa igreja nova. Trazia uma carta de recomendação da congregação de onde veio. O pastor leu a carta em voz alta. Elogiava a dedicação dele, o compromisso com a obra, a transformação de vida. Parecia o testemunho perfeito. Naquela mesma noite, o pastor convidou Evandro para dar seu testemunho no púlpito. Ele subiu com humildade, agradeceu a oportunidade e começou a contar sua história. Disse que tinha se envolvido com drogas aos 16 anos, que quase morreu de overdose, que ficou internado por meses. Mas Deus o resgatou do fundo do poço. Falou de libertação, de cura, de uma vida nova. A igreja inteira chorava. Eu, inclusive. O pastor disse no final que Evandro era um troféu da graça de Deus. Nas semanas seguintes, Evandro se tornou presença constante em todos os cultos. Chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, cumprimentava todo mundo com um sorriso no rosto. Descobri que ele trabalhava como vendedor numa concessionária de motos no centro da cidade. Tocava violão, tinha voz bonita e logo entrou para o grupo de louvor. Cantava com os olhos fechados, as mãos levantadas e parecia tão entregue a Deus que dava até inveja. Todo mundo queria ser amigo dele. Ele se aproximou de mim aos poucos, de um jeito que parecia natural. Primeiro, pediu para meu pai ajuda para carregar umas caixas de som depois do culto. Meu pai gostou dele na hora. Disse que era trabalhador, educado, diferente dos jovens de hoje. Depois Evandro apareceu na minha fileira e perguntou se eu podia ensinar um hino que ele não conhecia. Sentou do meu lado, dividiu o hinário comigo e eu senti o perfume dele. Amadeirado, forte. Não consegui me concentrar no resto do culto. Numa quarta-feira de abril, meu pai estava na igreja tentando consertar uns bancos que estavam bambos. Eu tinha ido levar o jantar dele e encontrei Evandro lá, de joelhos no chão, ajudando sem ninguém ter pedido. Fiquei parada na porta olhando os dois trabalharem juntos, rindo de alguma piada que eu não ouvi. Evandro ficou até quase meia-noite ajudando meu pai. Não pediu nada em troca. Quando fui embora, meu coração estava disparado e eu não entendia direito o porquê. Foi numa noite de ensaio do grupo de louvor que aconteceu. Eu tinha ido entregar uns bordados para uma irmã e passei pela sala onde eles ensaiavam. Evandro me viu pela janela e acenou para eu entrar. Eu entrei sem jeito, sentei num canto e fiquei ouvindo. Quando terminou, ele veio até mim e pediu o hinário emprestado para anotar uma cifra. Na hora que nossas mãos se tocaram,
Eu senti um calor subindo pelo braço, o coração acelerou, as pernas ficaram bambas. Pensei comigo, isso é Deus confirmando. Uma semana depois, a irmã Marta, uma intercessora antiga da igreja, contou um sonho que teve. Disse que viu Evandro vestido de branco ao lado de uma moça de véu no altar da nossa igreja. Quando ela descreveu a moça, cabelo longo, magra, bordado no vestido, todo mundo olhou para mim. O pastor Genivaldo disse que aquilo era confirmação profética, que Deus estava unindo duas vidas. Eu fiquei vermelha de vergonha. Evandro só sorriu e abaixou a cabeça, humilde. A igreja inteira começou a torcer por nós. Só uma pessoa não ficou feliz. Minha prima Tânia apareceu na loja onde eu trabalhava uns dias depois com uma cara estranha. Disse que tinha cruzado com Evandro no centro da cidade e sentiu um calafrio. Esse homem tem um olhar de cobra, Raquel. Não confio nele. Eu fiquei furiosa. Como ela ousava falar assim de um homem de Deus? Brigamos feio naquele dia. Eu disse coisas que me arrependo até hoje. Ela foi embora chorando e a gente ficou meses sem se falar. Evandro me pediu em namoro no fim de abril, depois de um culto de Santa Ceia. Fez tudo certo. Pediu autorização para o meu pai primeiro, conversou com o pastor e só depois veio falar comigo. Me chamou para um canto do pátio da igreja, segurou minhas mãos e disse que tinha orado muito e que Deus tinha colocado meu nome no coração dele. Eu disse sim antes mesmo dele terminar de falar. Naquela noite, voltei para casa flutuando. Achei que todas as minhas orações finalmente tinham sido respondidas. Se eu soubesse o que me esperava, teria corrido na direção oposta. O noivado foi em junho de 2009, 3 meses depois que a gente começou a namorar. Todo mundo dizia que estava rápido demais, mas eu não queria ouvir. Evandro argumentou que a gente não precisava esperar quando Deus já tinha confirmado. O pastor Genivaldo concordou e disse que namoro longo era porta aberta para o inimigo. Meu pai ficou calado, mas assinou os papéis da igreja autorizando o noivado. A cerimônia foi simples, numa noite de quarta-feira, com a congregação toda presente. Eu chorei de felicidade, achando que estava vivendo um sonho. Nos primeiros dias de noivado, tudo parecia perfeito. Evandro me buscava no trabalho, a gente orava junto antes de se despedir, ele me tratava como uma princesa. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a me incomodar. Coisas que eu não conseguia explicar direito, mas que deixavam um gosto estranho na boca. Eu empurrava esses pensamentos para debaixo do tapete. Afinal, Deus tinha confirmado através de uma profecia. Quem era eu para duvidar? A primeira coisa que estranhei foi o jejum. Eu sugeri que a gente fizesse um jejum de casal, 7 dias, para consagrar nosso noivado. Evandro concordou na hora, mas no terceiro dia disse que estava passando mal. Falou que tinha gastrite, que o médico tinha proibido o jejum prolongado. Eu entendi, não questionei, mas reparei que ele continuou comendo normal nos dias seguintes. Inclusive coisas pesadas, gordurosas, que ninguém com gastrite comeria. Engoli a dúvida e segui em frente. Nas vigílias da igreja, Evandro sempre dava um jeito de sair na hora das orações mais fortes. Quando o pastor chamava para a oração de libertação, ele levantava e ia para o pátio. Dizia que precisava tomar ar, que o calor estava demais, que estava com dor de cabeça. Eu ficava sozinha no meio das irmãs clamando e ele lá fora, encostado na parede, olhando o celular. Uma vez a irmã Dalva, uma intercessora de cabelo branco que orava na igreja há 40 anos, me puxou de canto e disse baixinho: "Minha filha, esse moço me preocupa, não consigo orar quando ele está perto." Eu contei para o pastor Genivaldo o que a irmã Dalva tinha falado. Ele balançou a cabeça e sorriu, como quem ouve bobagem de criança. Disse que a irmã Dalva era uma mulher de Deus, mas que às vezes via coisa demais. Que Evandro tinha testemunho, carta de recomendação, vida transformada. Que eu não devia dar ouvido a falatório de gente velha. Saí da salinha pastoral aliviada. Se o pastor não estava preocupado, por que eu deveria estar?
Ignorei o aviso. Foi o primeiro de muitos erros. Um sábado à tarde, eu estava esperando Evandro no carro dele, enquanto ele resolvia uma coisa na concessionária. Abri o porta-luvas para pegar um lenço e encontrei uma coisa que me gelou o sangue. Era um patuá vermelho, daqueles de macumba, com uma fitinha preta amarrada. Meu coração disparou. Quando ele voltou, eu mostrei o objeto com a mão tremendo. Ele olhou, deu uma risada e disse calmo: "Isso é do meu passado, amor. Esqueci de jogar fora." Pegou o patuá da minha mão e jogou pela janela ali mesmo. Eu respirei aliviado, mas a imagem daquele objeto não saiu da minha cabeça por dias. Teve um dia que a gente foi almoçar na casa de uma irmã da igreja, a dona Perpétua. Ela tinha um cachorro vira-lata que ficava no quintal. Quando a gente chegou, o cachorro veio correndo abanando o rabo, feliz. Eu fui fazer carinho, mas Evandro ficou parado, o rosto duro. O cachorro se aproximou dele e ele deu um chute discreto no animal, pensando que ninguém viu. Mas eu vi. O cachorro saiu ganindo. Evandro olhou para mim e sorriu como se nada tivesse acontecido. Eu fingi que também não tinha visto. Hoje me pergunto por que não corri naquele momento. Meu pai tentou conversar com Evandro antes do casamento. Chamou ele para um café, de homem para conhecer melhor o futuro genro. Quando voltou, perguntei como tinha sido. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Depois disse: "Ele fala bonito, filha. Fala muito bonito." Mas alguma coisa me deixou com uma sensação estranha. Não sei explicar. Perguntei se ele queria que eu desmarcasse o casamento. Ele balançou a cabeça. "Não, minha filha. Só estou sendo bobo. Vai ser feliz." Nenhum de nós tinha coragem de seguir a intuição. Uma semana antes do casamento, eu sonhei com minha mãe pela primeira vez em anos. Ela estava de pé no corredor da igreja, usando um vestido branco, mas não sorria. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Balançava a cabeça de um lado para o outro, como quem diz: "Não, não, não." Tentava falar alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir. Acordei às 3 da madrugada, suando, o coração disparado. Fiquei sentada na cama até o sol nascer, tremendo. Mas de manhã, convenci a mim mesma que era só ansiedade de noiva. Naquela noite, sozinha no quarto, eu quase desisti de tudo. Chorei olhando o vestido da minha mãe na mala, pensando no patuá, no chute no cachorro, nas palavras da irmã Dalva, na sensação estranha do meu pai, no sonho. Eram sinais demais para ignorar. Peguei o telefone para ligar para Evandro e cancelar. Mas aí lembrei da profecia da irmã Marta, do sonho dela, da confirmação do pastor. Deus não ia me enganar. Ia! Guardei o telefone. Enxuguei as lágrimas. Segui em frente. Em poucos dias eu estaria casada com aquele homem e descobriria que todos os sinais que eu ignorei estavam tentando me salvar. O casamento foi em agosto de 2009, numa noite de sábado. A igreja estava lotada, enfeitada com flores brancas e laços de cetim que as irmãs tinham preparado com carinho. Eu entrei pelo corredor, no braço do meu pai, com o coração acelerado e as mãos suadas. Mas não estava usando o vestido da minha mãe. Evandro tinha me convencido a comprar um novo. Disse que a gente precisava começar nossa própria história sem carregar o passado. Eu cedi, como cedia em tudo. O vestido original ficou na mala, debaixo da cama, esperando. A cerimônia foi linda, todo mundo chorou. O pastor Genivaldo fez uma pregação sobre união abençoada por Deus, sobre dois se tornarem um só. Evandro segurou minhas mãos e repetiu os votos olhando nos meus olhos, com aquela voz grave que me fazia tremer. Quando ele disse: "Eu prometo te amar e proteger até que a morte nos separe", eu acreditei em cada palavra. As irmãs suspiravam nas fileiras. Meu pai enxugava os olhos com um lenço. Eu achava que estava vivendo o dia mais feliz da minha vida. A lua de mel foi numa pousada simples em Carolina, a cidade de onde Evandro tinha vindo.
Ele que escolheu o lugar. Disse que queria me mostrar onde tinha nascido, onde Deus tinha mudado a vida dele. A viagem de carro durou umas 3 horas e ele ficou calado quase o trajeto inteiro. Eu tentava puxar conversa, mas ele só respondia com monossílabos. Pensei que fosse cansaço. Pensei que depois do casamento, da festa, da viagem, ele só precisava descansar. Não imaginava o que me esperava naquela noite. Chegamos na pousada já de noite. O quarto era simples. Uma cama de casal, um ventilador barulhento, um banheiro pequeno. Eu estava nervosa, tremendo. Era a minha primeira vez. Tinha guardado aquele momento a vida inteira. Evandro tomou banho primeiro e quando saiu estava diferente. O olhar dele estava frio, distante, como se eu fosse uma estranha. Ele abriu a mala e tirou de dentro uma vela vermelha. Acendeu no criado mudo sem dizer nada. Eu perguntei baixinho: "Para que isso, amor?" Ele só respondeu: "Para ficar mais romântico." O que aconteceu depois eu não consigo descrever em detalhes. Só sei que, durante o ato, Evandro sussurrava palavras que eu não entendia. Não era português, não era língua de oração como a gente fala na igreja. Era outra coisa, gutural, estranha, que me dava arrepios. Eu sentia uma dor que ia além do físico. Era como se alguma coisa tivesse entrado em mim junto com ele. Alguma coisa escura, pesada, que se instalou no meu peito e não saiu mais. Quando terminou, ele virou para o lado e dormiu, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando o teto até o sol nascer. Na manhã seguinte, fui ao banheiro e olhei no espelho. Foi quando vi os arranhões, 3 marcas fundas nas minhas costas, em diagonal, como se fossem feitas por garras. Eu não lembrava de ter recebido aquilo. Não lembrava de Evandro me arranhando. Passei a mão nas marcas e ardia. O sangue tinha secado no tecido da camisola. Eu queria gritar, queria chorar, queria ligar para o meu pai e pedir para ir embora, mas não fiz nada. Lavei o rosto, vesti uma blusa de manga comprida e saí do banheiro fingindo que estava tudo bem. Enquanto eu arrumava as coisas para o café da manhã, Evandro estava no canto do quarto, de costas para mim, falando baixo no celular. Eu não conseguia ouvir direito, mas captei o final da conversa. Ele disse só 2 palavras antes de desligar: "Está feito." Depois guardou o celular no bolso e virou para mim com um sorriso. Perguntou se eu estava bem, se tinha dormido bem, como se aquela noite tivesse sido normal. Eu respondi que sim, que estava tudo bem. Era a primeira de muitas mentiras que eu ia contar para sobreviver. A viagem de volta para a Imperatriz foi silenciosa. Eu tentava falar sobre a cerimônia, sobre os presentes que a gente tinha ganhado, sobre a casa que a gente ia morar. Evandro respondia com sim e não, sem tirar os olhos da estrada. Em certo momento, eu segurei a mão dele e disse que o amava. Ele não respondeu, não olhou para mim, só continuou dirigindo. Eu passei o resto da viagem olhando pela janela, pensando no que tinha feito de errado, achando que a culpa era minha, que eu não tinha sido boa o suficiente. Na primeira noite em Imperatriz, na casa que a gente tinha alugado no bairro Santa Rita, eu tentei orar antes de dormir. Ajoelhei do lado da cama como fazia desde criança, fechei os olhos e abri a boca para falar com Deus. Mas as palavras não saíam. Era como se tivesse uma parede entre mim e o céu. Tentei de novo. Nada. Tentei cantar um hino. A voz travava na garganta. Evandro já estava dormindo, indiferente. Eu fiquei ali, de joelhos, em silêncio, sentindo que alguma coisa tinha mudado para sempre dentro de mim. Deitei na cama naquela noite e olhei para o teto, ouvindo a respiração pesada de Evandro ao meu lado. Pensei no vestido da minha mãe que ficou na mala. Pensei no sonho que ela me deu, balançando a cabeça em negação. Pensei em todos os sinais que eu ignorei. As lágrimas escorreram pelo meu rosto em silêncio. Eu tinha 22 anos. Estava casada há menos de uma semana e já sentia que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas eu não fazia ideia de que aquela noite era só o começo.
O verdadeiro inferno ainda estava por vir. Os primeiros meses de casamento foram um pesadelo que eu escondia de todo mundo. A gente morava numa casa pequena de 2 quartos no bairro Santa Rita, com um quintal de terra batida e um pé de manga no fundo. Por fora, parecia a vida simples de um casal evangélico recém-casado. Por dentro, era uma prisão. Evandro tinha se transformado em outra pessoa. O homem carinhoso que me pediu em namoro tinha sumido completamente. No lugar dele, tinha um estranho frio, distante, que mal olhava na minha cara durante o dia. Ele só me procurava de madrugada, sempre depois da meia-noite, sempre com alguma vela acesa no quarto. Eu tentava recusar, dizia que estava cansada, que não estava me sentindo bem. Ele não aceitava não. Dizia que era minha obrigação como esposa, que a Bíblia mandava a mulher se submeter ao marido. Eu cedia com medo, cedia, chorando por dentro. E toda vez que acontecia, eu sentia aquela mesma sensação da noite de núpcias. Algo escuro entrando em mim, se instalando, crescendo. Os pesadelos começaram a vir toda noite. Era sempre o mesmo sonho. Eu estava deitada na cama, paralisada, e uma figura escura ficava de pé no canto do quarto, me observando. Não tinha rosto, não tinha forma definida, era só uma sombra densa que parecia sugar a luz ao redor. Eu tentava gritar e não conseguia. Tentava me mexer e o corpo não obedecia. A figura se aproximava devagar, cada noite um pouco mais perto. Eu acordava suando frio, tremendo, e Evandro dormia ao meu lado como se nada estivesse acontecendo. Comecei a ter medo de dormir. Aos poucos, ele foi me isolando de todo mundo. Reclamava quando eu ia visitar meu pai. Dizia que lugar de esposa era em casa, cuidando do marido. Ficava de cara feia quando alguma irmã da igreja ligava para mim. Controlava o horário que eu saía e voltava do trabalho. Se eu chegasse 10 minutos atrasada, ele queria saber onde eu estava, com quem eu tinha conversado, por que tinha demorado. Eu fui parando de sair, fui parando de ligar para as pessoas, fui ficando sozinha, até de bordar eu parei. As irmãs da igreja pediam enxovais e eu inventava desculpas. Dizia que estava muito ocupada com a casa, que não estava conseguindo tempo. A verdade é que minhas mãos tremiam demais para segurar a agulha. Eu não conseguia mais me concentrar em nada. Passava os dias como um fantasma, fazendo as tarefas de casa no automático, esperando o sol se pôr com pavor. Porque quando a noite chegava, eu sabia o que me esperava. A vela vermelha, o silêncio e depois os pesadelos. Numa noite, Evandro recebeu a visita de um colega de trabalho da concessionária. O nome dele era Wellington, um homem barrigudo que chegou já meio bêbado. Eu fiz café e servi os dois na sala. Wellington fez piada sobre a minha comida. Disse que mulher de crente não sabe temperar, que faltava sal. Evandro riu junto. Depois olhou para mim e disse, na frente da visita, minha mãe fazia melhor com os olhos fechados. Wellington gargalhou. Eu engoli a humilhação em silêncio, recolhi as xícaras e fui chorar no banheiro com a porta trancada. Em novembro de 2009, eu descobri que estava grávida. Por um momento, pela primeira vez em meses, eu senti esperança. Pensei que talvez um filho mudasse as coisas, que Evandro ia voltar a ser o homem que eu conheci, que a gente ia ser uma família de verdade. Contei para ele numa noite de sábado, depois do culto. Ele olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não sorriu, não me abraçou, só disse, vamos ver. E foi dormir. Eu fiquei acordada a noite inteira, com a mão na barriga, pedindo a Deus que protegesse aquela criança. 2 semanas depois, eu perdi o bebê. Acordei de madrugada sangrando, com cólicas terríveis, depois de um pesadelo que eu não conseguia lembrar. Só lembro da figura escura mais perto do que nunca, quase encostando em mim. Evandro me levou ao hospital sem dizer uma palavra. O médico confirmou o aborto espontâneo e disse que às vezes acontece, que eu era jovem, que podia tentar de novo.
Voltamos para casa em silêncio. Quando eu comecei a chorar no quarto, Evandro só disse: "Não era para ser", e foi para a sala ver televisão. Eu emagreci 8 quilos em 3 meses. As roupas ficaram largas, o rosto ficou encovado, os olhos perderam o brilho. Na igreja, as irmãs comentavam baixinho: "O casamento está pesando para Raquel", mas ninguém perguntava de verdade o que estava acontecendo. Uma vez, eu criei coragem e fui falar com o pastor Genivaldo. Sentei na salinha pastoral e comecei a contar que as coisas não estavam bem. Ele me interrompeu antes que eu terminasse. Disse: "Irmã, mulher de Deus, suporta. Ore mais, jejue mais, seja mais submissa. O casamento é para a vida toda." Saí dali me sentindo culpada pelo meu próprio sofrimento. Certa noite, acordei com sede e fui até a cozinha beber água. Quando passei pela sala, vi Evandro sentado no sofá, no escuro completo, murmurando alguma coisa. Não era oração. Os lábios dele se moviam rápido demais, num ritmo estranho, e eu podia jurar que ouvi mais de uma voz saindo daquela boca. Acendi a luz. Ele parou na hora e olhou para mim normal, como se eu tivesse interrompido algo corriqueiro. Disse que estava orando, que não conseguia dormir. Mas os olhos dele, por um segundo, pareciam de outra pessoa. Voltei para o quarto tremendo, e naquela noite eu soube com certeza: tinha alguma coisa muito errada com o homem com quem eu tinha casado. Dezembro de 2010. Já fazia quase 1 ano e meio que eu estava casada, e eu mal me reconhecia no espelho. Tinha olheiras fundas, os cabelos estavam quebradiços, e eu vivia com uma dor de cabeça constante que nenhum remédio aliviava. Naquela tarde, Evandro saiu para trabalhar como sempre, e eu fiquei em casa arrumando o guarda-roupa. Estava tirando umas roupas do fundo quando minha mão bateu em algo duro. Era uma caixa de papelão, escondida atrás das camisas dele, empurrada no canto mais escuro. Meu coração disparou antes mesmo de eu abrir. Sentei na cama com a caixa no colo, as mãos tremendo. Tirei a tampa devagar, como se soubesse que o que eu ia encontrar mudaria tudo. A primeira coisa que vi foram fotos. Evandro, adolescente, mais novo, uns 16 ou 17 anos, vestido de branco, num lugar que parecia um terreiro. Tinha outras pessoas na foto, velhas, com roupas estranhas, colares de contas. Numa das fotos, uma mulher negra de cabelo branco segurava a mão dele. Parecia uma cerimônia, parecia uma iniciação. Debaixo das fotos, tinha uma figa de madeira preta, igual aquele patuá que eu tinha encontrado no carro antes do casamento. E tinha um caderno. Era um caderno pequeno, de capa preta, com as páginas amareladas. Abri na primeira página e vi uma lista. 7 nomes de mulheres, escritos à mão, cada um com uma data do lado. O primeiro nome era Aparecida, com a data de 1997. O 7º nome era o meu, Raquel, agosto de 2009. A data do nosso casamento. Fiquei olhando aquele caderno por não sei quanto tempo. Meu nome era o último da lista, o 7º. O que significava aquilo? Quem eram aquelas mulheres? O que tinha acontecido com elas? Minha cabeça girava, meu estômago embrulhou. Eu queria vomitar. Ouvi o barulho da porta da frente abrindo e o corpo inteiro gelou. Evandro tinha voltado mais cedo. Eu não tive tempo de guardar nada. Quando ele entrou no quarto e viu a caixa aberta no meu colo, ele parou na porta e me olhou fixo. Eu esperei gritos, esperei fúria, esperei violência, mas o que veio foi pior. Ele caminhou devagar até a cama, sentou na frente de mim e começou a falar com uma calma que me deu mais medo do que qualquer grito daria. A voz dele era fria, controlada, como se estivesse explicando algo simples para uma criança. Ele disse: "Então você achou. Eu ia te contar um dia, mas já que você encontrou, acho que está na hora de você saber a verdade sobre quem você casou." Ele contou tudo sem piscar. A avó dele era mãe de santo em Carolina. Quando ele tinha 16 anos, ela o iniciou no terreiro.
Fez pacto com uma entidade por dinheiro, sucesso e poder sobre as mulheres. Em troca, ele precisava entregar 7. 7 mulheres virgens, casadas na igreja, consumadas em noite de lua nova. Uma a cada 3 ou 4 anos. Eu era a 7ª, a última. Com o nosso casamento, o pacto dele estava completo. Ele ia receber tudo o que tinha pedido. Perguntei com a voz falhando. E as outras 6? Ele deu de ombros como quem fala do tempo. Disse que uma tinha morrido de câncer 2 anos depois do casamento. 2 tinham enlouquecido. Estavam internadas em hospitais psiquiátricos até hoje. Outras 3 sumiram. Ele não sabia o que tinha acontecido, nem queria saber. Não era problema dele. Elas tinham cumprido o propósito, assim como eu tinha cumprido o meu. Ele falou essas coisas olhando nos meus olhos, sem nenhum remorso, sem nenhuma emoção. Eu quis gritar, quis correr, quis ligar para o meu pai, para a polícia, para alguém. Mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse paralisada, presa naquela cama, naquele quarto, naquele pesadelo que era a minha vida. Evandro se levantou, ajeitou a camisa, olhou no espelho e arrumou o cabelo. Antes de sair do quarto, ele virou para mim e disse com aquela mesma calma gelada: "Você não vai conseguir sair. Você é minha, até eu decidir que não é mais." A porta bateu. Eu fiquei sozinha. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podem ter sido minutos, podem ter sido horas. Quando finalmente consegui me mover, o sol já tinha se posto e o quarto estava escuro. Eu estava sentada no chão, encostada na parede, a caixa tombada do meu lado, as fotos espalhadas pelo chão. Não conseguia chorar. Não conseguia gritar. Não conseguia orar. Era como se alguma coisa tivesse morrido dentro de mim naquela tarde. A Raquel que entrou naquele quarto não era a mesma que saiu. Naquela noite, deitei na cama ao lado do homem que tinha destruído minha vida e fingi dormir. Ele roncava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de confessar que me usou como sacrifício para um pacto demoníaco. Eu fiquei olhando o teto no escuro, pensando nas outras 6 mulheres, pensando se eu ia morrer também, enlouquecer, ou simplesmente sumir como as outras. Eu tinha 23 anos, estava presa num casamento amaldiçoado e não via nenhuma saída. Mas Deus ainda não tinha desistido de mim, mesmo que eu achasse que Ele tinha me abandonado. Depois daquela noite, eu tentei fugir. Esperei uma semana, planejando em silêncio, fingindo que estava tudo normal. Evandro saía para trabalhar todo dia às 8 da manhã e só voltava no fim da tarde. Eu tinha umas 6 horas para escapar. Numa segunda-feira de janeiro de 2011, assim que ele saiu, eu comecei a arrumar uma mala. Peguei só o essencial: algumas roupas, meus documentos, a Bíblia que foi da minha mãe e o vestido de noiva original que eu nunca tinha usado. Meu coração batia tão forte que eu achava que os vizinhos podiam ouvir. Eu estava quase terminando quando ouvi o barulho do portão. Olhei pela janela e vi o carro de Evandro entrando na garagem. Ele tinha voltado. Não sei porquê, não sei como, mas ele tinha voltado 3 horas antes do normal. Eu enfiei a mala debaixo da cama e sentei no sofá da sala, tentando parecer normal. Ele entrou, me olhou com aqueles olhos frios e foi direto para o quarto. Alguns segundos depois, ele voltou arrastando a mala pelo corredor. Não disse uma palavra, só me olhou e foi para o quintal. Eu fui atrás dele sem entender o que estava acontecendo. No quintal, ele jogou a mala no chão de terra, abriu e tirou minhas roupas uma por uma. Tinha um galão de querosene encostado no muro que a gente usava para o fogão. Ele pegou o galão e despejou nas minhas coisas. Eu comecei a gritar, a implorar, a perguntar por quê. Ele não respondeu. Acendeu um fósforo e jogou em cima da pilha. As chamas subiram rápido. Eu vi minhas roupas queimando, meus documentos virando cinza. Ele ficou parado do meu lado, sorrindo, assistindo o fogo consumir tudo.
A única coisa que sobrou foi a Bíblia da minha mãe e o vestido de noiva. Eu tinha escondido eles num lugar diferente, debaixo de uma tábua solta no fundo do guarda-roupa. Evandro não sabia desse esconderijo. Quando o fogo apagou, ele pisou nas cinzas, veio até mim e disse baixinho no meu ouvido: "Da próxima vez, sou eu quem acendo o fósforo em você." Depois entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei no quintal até escurecer, olhando para as cinzas, sem conseguir me mover. No dia seguinte, eu fui até a casa do meu pai. Cheguei lá chorando, tremendo, querendo contar tudo. Mas antes que eu conseguisse abrir a boca, meu pai disse que Evandro tinha passado lá de manhã cedo. Ele tinha aparecido com lágrimas nos olhos, pedindo perdão por ter sido um marido ausente, prometendo mudar, dizendo que me amava mais que tudo. Meu pai estava comovido. Disse: "Filha, vocês precisam lutar pelo casamento. Todo casal passa por dificuldades." O Evandro me pareceu arrependido de verdade. Eu olhei para o meu pai e não consegui contar nada. Na igreja, eu tentei falar com o pastor Genivaldo. Pedi uma reunião urgente. Disse que era assunto sério. Ele me recebeu na salinha pastoral, com aquele sorriso de sempre. Mas antes que eu começasse a falar, ele disse que Evandro já tinha passado por lá. Meu marido tinha contado que eu estava tendo problemas psicológicos, que eu estava vendo coisas, inventando histórias, que precisava de oração e acompanhamento. O pastor olhou para mim com pena e disse: "Irmã Raquel, vamos orar pela sua mente. Você está em crise, mas Deus vai te libertar." Saí de lá sem conseguir dizer uma palavra. A fama de problemática se espalhou pela congregação. Eu percebia os cochichos quando passava pelos corredores da igreja. As irmãs me olhavam de canto, balançavam a cabeça, comentavam baixinho entre si. Ninguém mais perguntava se eu estava bem. Ninguém mais me procurava para abordar enxovais. Eu tinha virado a esposa louca do irmão Evandro, a coitada que estava em crise espiritual. Ele ia aos cultos de mão dada comigo, sorrindo, cantando no louvor. E todo mundo achava que ele era um santo por aguentar uma mulher tão difícil. Eu comecei a ter episódios estranhos. Acordava em lugares da casa sem lembrar como tinha chegado lá. Uma vez, acordei no quintal, de pé, descalça, olhando para o lugar onde minhas roupas tinham queimado. Outra vez, acordei na cozinha, com uma faca na mão, sem nenhuma memória de ter levantado da cama. Encontrava arranhões no corpo que não lembrava de ter feito. Ouvia vozes me chamando de madrugada, sussurrando meu nome pelas paredes. Eu estava perdendo a sanidade e ninguém acreditava em mim. Para não enlouquecer de vez, eu comecei a escrever um diário. Guardava ele debaixo da tábua solta no guarda-roupa, junto com a Bíblia e o vestido. Todo dia, quando Evandro saía para trabalhar, eu escrevia tudo o que estava acontecendo. As humilhações, os medos, os pesadelos, as coisas que ele dizia, as coisas que eu via. Era a única prova de que eu não estava inventando, a única coisa que me fazia acreditar que eu ainda era eu. Às vezes, eu relia as páginas anteriores só para ter certeza de que aquilo tudo era real e não fruto da minha mente doente. Em janeiro de 2011, numa noite quente e sem lua, eu saí de casa depois que Evandro dormiu. Caminhei pelas ruas vazias até chegar na beira do rio Tocantins. A água estava escura, calma, refletindo as poucas luzes da cidade. Eu tirei as sandálias e dei um passo para dentro do rio. A água fria tocou meus pés. Dei mais um passo, a água na canela. Pensei em tudo que eu tinha perdido. Minha mãe que nunca conheci, o bebê que perdi, a vida que virou prisão. Se Deus existe, eu pensei, ele me esqueceu. Mais um passo. A água nos joelhos. Foi quando meu celular tocou. Era Tânia, minha prima que eu não falava há quase 2 anos, desde a briga antes do casamento.
A voz dela estava ofegante, preocupada, como se tivesse acordado de um susto. Ela disse: Raquel, não sei porquê, mas acordei agora com seu nome na cabeça. Tive um aperto no peito tão forte que não consegui ignorar. Você está bem? Eu estava com água nos joelhos no meio do rio, prestes a fazer uma coisa que não teria volta. Não consegui responder. Só chorei. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha, esperando sem desligar. Saí do rio devagar, tremendo de frio e de vergonha. Tânia continuava na linha, respirando comigo, sem fazer perguntas. Quando cheguei na margem, ela disse baixinho: Prima, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou buscar você. Me diz onde você está. Eu olhei ao redor, tentando me localizar. Disse que estava perto da Praça do Pescador, na beira do Tocantins. Ela disse que chegava em 15 minutos. Sentei na areia molhada, abraçando os joelhos, esperando, com o celular apertado na mão, como se fosse a única coisa me segurando na vida. Tânia chegou num carro velho que eu não conhecia. Desceu correndo e me abraçou sem dizer nada. Eu estava encharcada, suja de lama, cheirando a rio. Ela não se importou, me colocou no banco de trás. Ligou o ar-condicionado e dirigiu em silêncio até a casa dela, do outro lado da cidade. Não perguntou o que eu estava fazendo no rio àquela hora. Não perguntou por que eu estava chorando. Só segurou minha mão no farol vermelho e disse: Você vai ficar comigo essa noite. Amanhã a gente conversa. Eu dormi na cama de Tânia naquela noite. Ela colocou um colchão no chão do quarto e ficou ali, perto de mim, como a gente fazia quando era criança e eu ia passar as férias na casa dela. Pela primeira vez em quase 2 anos, eu não tive pesadelo. Não vi a figura escura no canto do quarto. Não acordei suando, tremendo, gritando. Dormi um sono pesado, sem sonhos, como se meu corpo finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Quando acordei, o sol já estava alto e Tânia estava sentada na beirada da cama me olhando. Ela não me pressionou a contar. Fez café, torradas com manteiga e sentou na mesa da cozinha comigo em silêncio. Eu comecei a falar devagar, sem planejamento, as palavras saindo sozinhas. Contei sobre a noite de núpcias, sobre as velas, sobre os pesadelos. Contei sobre o bebê que perdi, sobre o isolamento, sobre a mala queimada no quintal. Contei sobre a caixa, as fotos, o caderno com os 7 nomes. Tânia ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela estava chorando junto comigo. Ela disse que sempre soube que tinha algo errado com Evandro, que no dia que cruzou com ele no centro, antes do casamento, sentiu um mal-estar físico, como se o corpo dela estivesse avisando para correr. Pediu perdão por não ter insistido mais, por ter deixado a briga nos afastar. Eu pedi perdão também por ter dito coisas horríveis, por ter escolhido acreditar num estranho em vez da minha própria família. A gente chorou abraçada por um longo tempo, 2 primas que tinham se perdido e finalmente estavam se reencontrando. Tânia não era da igreja, nunca tinha sido, mas ela conhecia uma pessoa que era. A irmã Dalva, aquela intercessora de cabelo branco que tinha me alertado antes do casamento. Tânia contou que, mesmo depois de tudo, Dalva perguntava por mim toda vez que as duas se cruzavam na feira. Dizia que orava por mim toda madrugada, que Deus tinha colocado meu nome no coração dela e não deixava ela esquecer. Tânia perguntou se eu queria ir conversar com ela. Eu disse que sim. Naquele ponto, eu já não tinha mais nada a perder. Fomos até a casa de Dalva naquela mesma tarde. Era uma casa simples no bairro Nova Imperatriz, com um jardim cheio de plantas e uma varanda com 2 cadeiras de balanço. Dalva abriu a porta e, quando me viu, as lágrimas escorreram pelo rosto enrugado dela. Ela me abraçou forte, como uma avó abraça uma neta que voltou de longe. Disse baixinho no meu ouvido: Eu sabia que você ia vir, minha filha. Deus me mostrou em sonho. Faz 2 semanas que estou preparando esse quarto para você.
Sentamos na sala dela e eu contei tudo de novo. Dalva ouviu em silêncio, as mãos unidas no colo, os olhos fechados às vezes, como se estivesse orando enquanto eu falava. Quando terminei, ela abriu os olhos e disse com uma firmeza que me deu arrepios: eu sempre soube que aquele homem carregava algo. Desde o primeiro dia que ele pisou na igreja, eu senti. Tentei avisar, mas ninguém quis ouvir. Mas agora você está aqui e a gente vai lutar. Você não vai ser mais uma vítima dele. Não vai. Naquela noite, começamos a orar. Dalva, Tânia e eu, as três ajoelhadas no chão da sala simples, com uma Bíblia aberta no centro. Tânia não sabia orar direito. Nunca tinha feito aquilo. Mas ficou ali mesmo assim, de mãos dadas com a gente, em silêncio respeitoso. Dalva orava com uma autoridade que eu nunca tinha visto. Não era grito, não era show. Era uma conversa firme com Deus, como quem conhece o caminho. Eu tentei orar junto, mas as palavras ainda travavam na garganta. Mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não estava sozinha. E isso já era alguma coisa. Na primeira semana, a gente se reuniu toda a noite na casa de Dalva. Sempre depois das 10, quando a rua já estava quieta e ninguém via eu entrando. Evandro achava que eu estava em casa dormindo. Eu esperava ele roncar, saía pela porta dos fundos e ia a pé até a casa da irmã Dalva, umas 4 quadras de distância. Tânia me esperava na esquina com o carro para eu não andar sozinha no escuro. A gente ficava até meia-noite orando, às vezes mais. Depois eu voltava para casa e deitava do lado do homem que tinha destruído minha vida. Na primeira noite de oração, eu não conseguia abrir a boca. Ajoelhei no chão da sala de Dalva, fechei os olhos e tentei falar com Deus. Nada saiu. Era como se as palavras estivessem presas num lugar que eu não conseguia alcançar. Dalva e Tânia oraram por mim enquanto eu só chorava, o rosto enfiado nas mãos, o corpo tremendo. Dalva colocou a mão na minha cabeça e disse: não força, minha filha, só fica aqui. Deus sabe o que você precisa dizer mesmo quando você não consegue falar. Eu fiquei ali, prostrada, chorando, até o corpo não aguentar mais. Na terceira noite, eu quase desisti. Cheguei na casa de Dalva arrasada, sem esperança, achando que nada daquilo ia adiantar. Sentei no sofá e disse: irmã Dalva, não está funcionando. Deus não me ouve. Faz 2 anos que eu peço socorro e ele me abandonou. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos que pareciam ver coisas que eu não via. Segurou meu rosto entre as mãos dela e disse com uma firmeza que me atravessou inteira: ele ouve, Raquel, a guerra é no invisível. O inimigo quer que você desista agora porque sabe que está perdendo. Continue. Eu continuei. Toda noite, às 3 de joelhos no chão daquela sala simples. Tânia, que nunca tinha pisado numa igreja na vida, estava ali do meu lado, aprendendo a orar junto comigo. Dalva lia passagens da Bíblia em voz alta, declarava versículos sobre libertação, sobre quebra de maldição, sobre o poder do sangue de Jesus. Eu ouvia tudo como quem bebe água depois de atravessar um deserto. Aos poucos, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Não sei explicar. Era como se uma luz pequena estivesse acendendo num quarto que ficou escuro por tempo demais. Na 7ª noite aconteceu. Eu estava prostrada no chão, o rosto na cerâmica fria, chorando seco porque não tinha mais lágrimas. Dalva e Tânia oravam ao meu redor, as vozes delas se misturando num som que parecia me envolver como um cobertor. De repente, eu senti um calor no peito. Não era febre, não era o calor de imperatriz. Era outra coisa. E junto com o calor, veio uma voz. Não nos ouvidos, mas dentro de mim, no lugar onde moram as coisas que a gente sabe sem precisar de explicação. A voz disse: filha, eu nunca te abandonei. Você é minha, não dele. Sempre foi.
Eu abri a boca para responder e, sem planejar, sem pensar, comecei a orar em línguas. Não era eu controlando as palavras, elas simplesmente jorravam, uma atrás da outra, como uma represa que finalmente estourou depois de anos segurando a pressão. O dom que eu tinha perdido na noite de núpcias estava de volta. As palavras que ficaram presas na minha garganta por 2 anos finalmente estavam saindo. Dalva chorou. Tânia chorou. Eu chorei mais que as duas juntas. Quando parei de orar, eu estava exausta, mas leve. Era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia assim. Como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas que eu nem sabia mais que estava carregando. Dalva me abraçou e disse que aquilo era só o começo, que a libertação era um processo, não um evento, que eu tinha dado o primeiro passo, mas ainda tinha muito chão pela frente. Eu disse que estava pronta para o que viesse. E pela primeira vez em 2 anos, eu realmente acreditei nas minhas próprias palavras. Tânia estava diferente naquela noite. Ela tinha ficado quieta durante toda a oração, assistindo, ouvindo, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas quando eu terminei de orar em línguas, ela caiu de joelhos no chão, o rosto coberto pelas mãos, chorando de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela disse entre soluços: "Se esse Deus pode fazer isso por você, Raquel, depois de tudo que você passou, eu quero Ele também. Eu não quero mais viver sem isso." Dalva sorriu e se ajoelhou do lado dela. Naquela madrugada, minha prima Tânia entregou a vida dela para Jesus. Ali mesmo, no chão da sala da irmã Dalva, sem igreja, sem pastor, sem púlpito, só 3 mulheres chorando juntas, uma que tinha quase perdido tudo, uma que tinha orado por anos esperando esse momento e uma que encontrou Deus no lugar que menos esperava. Dalva fez uma oração de entrega com Tânia, e eu segurei a mão da minha prima o tempo todo. A mesma prima que eu tinha chamado de mundana, a mesma prima que Deus usou para me salvar do rio. Voltei para casa naquela noite diferente. Ainda tinha que dormir do lado de Evandro, ainda tinha que fingir que estava tudo normal, ainda tinha uma guerra pela frente que eu nem imaginava o tamanho. Mas eu não estava mais sozinha. Tinha Dalva, que conhecia o inimigo e sabia como lutar. Tinha Tânia, que tinha acabado de nascer de novo e estava disposta a aprender. E tinha Deus, que nunca tinha me abandonado, mesmo quando eu achei que Ele tinha me esquecido no fundo de um rio escuro. Agora era hora de planejar a fuga de verdade. Aqui ia funcionar. Dalva conhecia um pastor de fora da cidade. O nome dele era Renato, de uma igreja em Araguaína, no Tocantins, a umas 4 horas de Imperatriz. Ela disse que ele era diferente dos outros. Não fazia show, não gritava, não aparecia na televisão. Era um homem sério, de oração, que entendia de libertação de verdade. Tinha ajudado outras mulheres em situações parecidas com a minha. Dalva ligou para ele numa quinta-feira de fevereiro de 2011 e contou minha história por cima. Ele disse que viria à Imperatriz no sábado. O pastor Renato chegou no fim da tarde, dirigindo uma caminhonete velha cheia de poeira da estrada. Era um homem de uns 50 anos, magro, cabelo grisalho, olhos fundos que pareciam enxergar além do que a gente mostrava. Apertou minha mão com firmeza e disse: "Dalva me contou sobre você, mas eu quero ouvir da sua boca." Sentamos na sala da irmã Dalva, só nós dois, e eu contei tudo de novo, a 3ª vez que eu contava aquela história. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper uma vez sequer. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "O que foi feito com você naquela noite de núpcias foi um ritual. Você foi consagrada a uma entidade sem saber. Por isso os pesadelos, por isso o bloqueio espiritual, por isso a sensação de ter algo escuro dentro de você. Mas escuta o que eu vou te falar, Raquel. Nenhum pacto é maior que o sangue de Jesus.
Você foi comprada por um preço alto demais para pertencer a qualquer demônio. Ele me olhou nos olhos e eu acreditei. Ele explicou o que eu precisava fazer. Primeiro, eu tinha que renunciar verbalmente a tudo que foi feito sobre mim naquela noite. Declarar em voz alta que eu não pertencia àquele pacto, que eu era filha de Deus, que o sangue de Jesus tinha me resgatado. Segundo, eu precisava sair daquela casa. Enquanto eu estivesse morando com Evandro, o vínculo ia continuar. A casa estava contaminada. Eu precisava cortar todos os laços físicos e espirituais. Ele perguntou se eu estava pronta. Eu disse que sim. Combinamos que eu fugiria na próxima vez que Evandro viajasse a trabalho. Ele fazia viagens para Marabá, de vez em quando, para resolver coisas da concessionária e ficava fora 2 ou 3 dias. Tânia ia me esperar numa rua perto de casa, com o carro ligado. Dalva ia ficar orando na casa dela durante toda a operação. E o pastor Renato ia ficar em linha no telefone comigo, orando junto até eu chegar em segurança. Era um plano simples, mas era tudo o que a gente tinha. Evandro viajou numa terça-feira de fevereiro. Disse que ia ficar 3 dias em Marabá e saiu de madrugada, antes do sol nascer. Eu fingi que estava dormindo enquanto ele arrumava a mala. Quando ouvi o carro saindo da garagem, meu coração disparou. Era agora. Eu tinha poucas horas para pegar minhas coisas e desaparecer antes que ele resolvesse voltar de surpresa, como já tinha feito antes. Levantei da cama e fui direto para o guarda-roupa. Tirei a tábua solta do fundo e peguei as únicas coisas que importavam. A Bíblia da minha mãe, com as páginas amareladas e o nome dela escrito na primeira folha. O vestido de noiva original, aquele que ela usou quando casou com meu pai, que eu nunca tinha conseguido usar. E o diário onde eu tinha escrito tudo o que aconteceu naqueles 2 anos. Não levei mais nada. Nem roupa, nem sapato, nem 1 centavo do dinheiro que estava na gaveta. Nada que Evandro tivesse me dado. Nem a aliança que eu tirei do dedo e deixei em cima da cama. Liguei para o pastor Renato e ele atendeu no primeiro toque. Disse que já estava orando desde cedo, que Dalva também estava em oração, que Tânia estava a caminho. Eu ia sair pela porta da frente, normal, como se estivesse indo ao mercado. Coloquei o telefone no bolso, peguei minha sacola com as 3 coisas que eu estava levando e fui até a porta. Girei a chave, puxei a maçaneta. A porta não abriu, não estava trancada, a chave tinha girado, mas a porta simplesmente não se movia, como se algo a segurasse do outro lado. As luzes da casa começaram a piscar. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. E então eu ouvi uma voz que não era de Evandro, que não era de ninguém que eu conhecia. Vinha de algum lugar da casa ou de todos os lugares ao mesmo tempo. Disse devagar, arrastado, como se cada palavra fosse um peso: "Você é minha." Ele me prometeu você. O celular no meu bolso esquentou. Eu ouvi a voz do pastor Renato lá longe, orando, declarando versículos, mas era como se estivesse a quilômetros de distância. Eu queria correr, eu queria gritar, eu queria desabar no chão e desistir. Mas alguma coisa dentro de mim, algo que tinha acendido naquela 7ª noite de oração, se levantou. Eu fechei os olhos e falei em voz alta, tremendo mas firme: "Eu sou filha do Deus vivo. Eu renuncio a todo pacto feito sobre minha vida. O sangue de Jesus me comprou. Eu não pertenço a você. Nunca pertenci e não vou pertencer." O espelho da sala rachou de cima a baixo. As luzes piscaram mais forte. E então, silêncio. A porta abriu. Eu corri. Saí pela porta com a sacola apertada contra o peito e corri pela rua sem olhar para trás. Tânia estava na esquina, dentro do carro, o motor ligado, os olhos arregalados de preocupação. Ela me viu chegando e abriu a porta antes mesmo que eu parasse. Eu me joguei no banco de trás, ofegante, tremendo, e ela arrancou com o carro antes que eu conseguisse fechar a porta direito. O pastor Renato continuava na linha, orando baixinho, a voz dele como uma âncora que me mantinha no presente.
Durante todo o trajeto até a casa de Tânia, eu senti como se alguém estivesse nos seguindo. Olhava pelo vidro de trás e não via nada. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma pessoa. Mas a sensação estava ali, pesada, grudada na minha nuca como uma mão fria. Tânia dirigia em silêncio, os dedos brancos de tanto apertar o volante. Ela também sentia. Eu sabia que ela sentia, porque vi ela olhar pelo retrovisor umas 10 vezes em 5 minutos. Nenhuma de nós disse nada. Só queríamos chegar. Quando Tânia estacionou na frente da casa dela e desligou o motor, a sensação desapareceu. Foi instantâneo, como se tivesse uma linha invisível que não podia ser cruzada. Eu abri a porta do carro e o ar parecia diferente. Mais leve, mais limpo. O pastor Renato perguntou no telefone se eu tinha chegado. Eu disse que sim, a voz falhando. Ele respirou fundo do outro lado da linha e disse: "Você está em território seguro agora. A cobertura de oração funcionou. Pode desligar. Descansa. Amanhã a gente conversa." Dalva chegou uns 20 minutos depois, trazendo uma panela de canja e um sorriso cansado, mas aliviado. Disse que tinha passado a manhã inteira orando, desde as 5 da madrugada, e que em certo momento sentiu um peso tão forte que quase não conseguiu continuar. Mas não parou. Sabia que era o inimigo tentando interromper a intercessão. Às 3 sentamos na cozinha de Tânia, tomando canja quente, em silêncio. Eu olhava para as minhas mãos e não conseguia acreditar que tinha conseguido, que estava fora daquela casa, que estava livre. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes de Tânia. Era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para o quintal. Simples, seguro. Deitei na cama e esperei os pesadelos virem, como vinham toda a noite há 2 anos. Esperei a figura escura aparecer no canto do quarto. Esperei acordar suando, gritando, paralisada, mas nada veio. Eu dormi a noite inteira, de um sono pesado e sem sonhos. Quando acordei, o sol entrava pela janela e eu chorei de alívio. Eu não lembrava mais como era dormir em paz. O processo de divórcio foi difícil. Evandro voltou de Marabá 2 dias depois e encontrou a casa vazia, a aliança em cima da cama e nenhum sinal de mim. Ele ligou dezenas de vezes, mandou mensagens ameaçadoras, apareceu na porta de Tânia num domingo de manhã gritando meu nome. Tânia chamou a polícia. Ele foi embora antes que chegassem, mas a partir dali a gente registrou tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada aparição. Eu tinha o diário, eu tinha provas, e eu tinha 3 mulheres do meu lado que não iam me deixar desistir. Ele tentou de tudo para impedir o divórcio. Disse que eu estava louca, disse que eu tinha abandonado o lar, disse que eu estava sendo manipulada por pessoas que queriam destruir nosso casamento. Na igreja, ele se fez de vítima. Chorou no altar, pediu oração, disse que a esposa dele tinha sido levada pelo inimigo. Algumas irmãs acreditaram. O pastor Genivaldo ficou do lado dele, como sempre. Mas eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Eu tinha sobrevivido ao pior. Um processo judicial não ia me derrubar. O divórcio saiu em maio de 2012, depois de mais de 1 ano de briga nos tribunais. Quando eu recebi a ligação da advogada dizendo que estava tudo resolvido, que eu era oficialmente livre, eu desabei no chão da cozinha de Tânia e chorei por 1 hora. Não era tristeza, era alívio, era gratidão. Era a sensação de ter atravessado um deserto e finalmente encontrado água. Dalva e Tânia estavam comigo. A gente se abraçou e orou juntas, agradecendo a Deus pelo fim daquele capítulo. Evandro sumiu de Imperatriz no mesmo mês. Soube por uma conhecida da igreja que ele tinha vendido tudo e ido embora sem dizer para onde. Durante anos, eu não soube nada sobre ele. Às vezes tinha medo de que ele aparecesse de novo, que estivesse me vigiando de longe, esperando o momento certo para voltar. Mas ele nunca voltou.
Em 2016, eu soube por acaso, através de um ex-colega dele da concessionária, que Evandro tinha morrido. Acidente de moto, numa estrada em Goiás. Sozinho, sem família no velório. Eu não senti alegria, não senti raiva. Senti só um alívio triste, como quando uma tempestade finalmente passa. A cura não veio de uma vez. Depois do divórcio, eu comecei a fazer acompanhamento com uma psicóloga cristã que o pastor Renato indicou. Ela ficava em Araguaína, mas a gente fazia sessões por telefone toda semana. Eu ainda tinha noites de pesadelo, ainda acordava assustada às vezes, ainda tinha dificuldade de confiar nas pessoas. Demorou anos até eu conseguir dormir de luz apagada. Demorou mais ainda até eu conseguir pensar em me relacionar com alguém de novo. Mas eu estava caminhando, devagar, mancando às vezes, mas caminhando. E isso já era uma vitória. Depois do divórcio, eu voltei a estudar. Me matriculei no curso de pedagogia na Faculdade Municipal de Imperatriz, no turno da noite. Durante o dia, eu trabalhava meio período numa papelaria no centro e à noite pegava o ônibus para a faculdade. Era uma rotina cansativa, mas era minha. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava construindo alguma coisa que era só minha. Cada prova que eu passava, cada trabalho que eu entregava, era uma pequena vitória contra tudo que eu tinha vivido. Eu estava me reconstruindo, tijolo por tijolo. Tânia tinha se tornado minha melhor amiga. A prima que eu chamava de mundana, agora era líder do grupo de mulheres da igreja que a gente passou a frequentar juntas. Uma igreja nova, longe da antiga congregação, onde ninguém conhecia a minha história. A gente ia todo domingo de manhã, sentava na mesma fileira e às vezes eu olhava para ela durante o louvor e não conseguia acreditar na transformação. Deus tinha usado a pessoa mais improvável para me salvar. E agora essa mesma pessoa estava servindo a Ele com tudo que tinha. Irmã Dalva continuava orando por mim toda a madrugada. Ela já estava com quase 70 anos, os cabelos completamente brancos, mas a fé dela não tinha envelhecido um dia. Toda semana a gente se reunia na casa dela para orar juntas. Eu, ela e Tânia, as três guerreiras, como ela nos chamava. Dalva dizia que a nossa história não era só nossa, que um dia Deus ia usar o nosso testemunho para libertar outras mulheres presas em situações parecidas. Eu ainda não conseguia imaginar isso, mas ela falava com tanta certeza que eu quase acreditava. No terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio numa escola municipal no bairro Bacuri. Era uma escola simples, cheia de crianças de famílias humildes, que me lembravam eu mesma quando era pequena. Eu gostava de estar ali. Gostava de ajudar as professoras, de corrigir cadernos, de ver os olhos das crianças brilhando quando aprendiam algo novo. Foi nessa escola que eu conheci Marcos. Ele era professor de história, dava aula para o 5º ano e tinha a voz mais calma que eu já tinha ouvido em um homem. Marcos era viúvo. A esposa dele tinha morrido de complicações no parto 5 anos antes, deixando ele sozinho com uma filha recém-nascida. A menina se chamava Rebeca, tinha 6 anos quando eu conheci o pai dela, e era a criança mais doce que eu já tinha visto. Marcos criava ela sozinho, com a ajuda da mãe dele que morava perto. Ele não falava muito sobre a esposa, mas eu via nos olhos dele a marca de quem também tinha atravessado um vale escuro e sobrevivido. Ele se interessou por mim primeiro. Começou puxando conversa na sala dos professores, perguntando sobre meu estágio, oferecendo ajuda com os planos de aula. Eu respondia educada, mas distante. Não conseguia baixar a guarda, não conseguia confiar. Toda vez que um homem se aproximava, meu corpo entrava em estado de alerta, como se esperasse o golpe que sempre vinha. Tânia percebia e me encorajava. Dizia que nem todo homem era o Evandro, que eu precisava dar uma chance. Eu dizia que ainda não estava pronta, e era verdade. Marcos esperou. Meses. Nunca pressionou, nunca cobrou, nunca fez eu me sentir obrigada a nada. Continuou sendo gentil, continuou puxando conversa,
Continuou me tratando com um respeito que eu não estava acostumada. Num dia de chuva, a gente ficou preso na escola, esperando a tempestade passar, e ele me contou sobre a esposa. Como ela morreu, como ele quase desistiu de tudo, como Rebeca foi o que manteve ele vivo. Eu ouvi em silêncio, e quando ele terminou, eu contei sobre Evandro. Não tudo, mas o suficiente. Ele ouviu sem julgamento, sem pena. Só ouviu. O primeiro encontro foi num sábado à tarde, num café perto da Praça da Bíblia. Eu estava tão nervosa que derramei o suco na mesa. Marcos riu e limpou sem fazer drama. A gente conversou por 3 horas, sobre tudo e sobre nada. Ele me fez rir pela primeira vez em muito tempo. Quando ele foi me deixar em casa, tentou segurar minha mão na despedida. Eu travei. Senti meu corpo inteiro retesar, minha respiração acelerar, minha mente voltar para aquele quarto com vela vermelha. Puxei a mão bruscamente, os olhos cheios de lágrimas, sem conseguir explicar. Marcos não se ofendeu, não perguntou o que estava acontecendo, não me fez sentir culpada. Ele só disse baixinho, olhando nos meus olhos: "Sem pressa, Raquel, eu não vou a lugar nenhum. Espero o tempo que precisar." Eu entrei em casa chorando, mas não era de tristeza, era de alívio, era de esperança, era de perceber que talvez, só talvez, existissem homens diferentes no mundo, homens que sabiam esperar, homens que entendiam que algumas feridas demoram mais para cicatrizar. O namoro durou 2 anos, o noivado, mais 1. Marcos nunca me apressou, nunca me pressionou, nunca me fez sentir menos por causa das minhas cicatrizes. Aos poucos, eu fui aprendendo a confiar de novo. Aprendendo que nem todo toque era ameaça. Aprendendo que nem todo homem era monstro. Rebeca me adotou antes mesmo do pai pedir eu em casamento. Me chamava de tia Raquel. Pedia para eu pentear o cabelo dela, me mostrava os desenhos da escola. Eu olhava para aquela menina e via a filha que eu tinha perdido. A família que eu achei que nunca ia ter, e chorava escondido de gratidão. O casamento foi em março de 2016, 7 anos depois daquele primeiro casamento que quase me destruiu. Dessa vez, eu fiz diferente. Não foi na mesma igreja, não foi com as mesmas pessoas, não foi correndo. Foi numa congregação pequena no bairro Santa Inês, com menos de 50 pessoas. Só quem realmente importava. Tânia foi minha madrinha. Irmã Dalva sentou na primeira fila, chorando antes mesmo de eu entrar. Rebeca foi a daminha, segurando uma cestinha de flores com o maior orgulho do mundo. Eu usei o vestido da minha mãe, aquele que ficou guardado na mala por tantos anos, esperando o momento certo. Tânia me ajudou a ajustar, porque eu estava mais magra do que minha mãe era na época. Quando eu me olhei no espelho do quarto, já pronta com o véu e o vestido de renda, eu vi minha mãe me olhando de volta. Não de verdade, claro, mas eu senti ela ali. Senti que ela estava feliz. Que finalmente, depois de tudo, eu estava onde deveria estar. Meu pai me levou ao altar. Seu Adonias estava com 72 anos, os cabelos completamente brancos, as mãos tremendo um pouco quando segurou meu braço. Ele tinha envelhecido muito nos últimos anos, carregando a culpa de não ter me protegido do Evandro. A gente nunca conversou direito sobre isso, mas eu sabia que ele se culpava. Antes de me entregar para Marcos, ele parou no meio do corredor, segurou minhas mãos e disse com a voz embargada: "Me perdoa, minha filha, por não ter te protegido." Eu olhei nos olhos do meu pai. Aqueles olhos que me criaram sozinhos depois que minha mãe se foi, que me ensinaram a orar, que fizeram tudo o que podiam com o que tinham. Eu disse baixinho, para só ele ouvir: "O Senhor me ensinou a orar, pai. Foi assim que Deus me encontrou. Não tenho que perdoar." Ele abaixou a cabeça e chorou. Eu beijei a testa dele, enxuguei as lágrimas do rosto enrugado, e a gente caminhou junto até o altar onde Marcos esperava, os olhos brilhando, o sorriso mais bonito que eu já tinha visto. O pastor que celebrou
Não foi Genivaldo, foi o pastor Renato, que dirigiu 4 horas desde Araguaína, só para estar ali. Ele fez uma cerimônia simples, sem show, sem gritos, só palavras verdadeiras sobre amor, paciência e restauração. Quando Marcos disse os votos, prometendo me amar e me proteger, eu não senti medo, não senti aquele frio na barriga que senti da primeira vez, aquele pressentimento de que algo estava errado. Senti paz, senti que finalmente estava em casa. Depois do casamento, eu me mudei para a casa de Marcos com Rebeca. Uma casa simples no bairro Jardim São Luís, com 3 quartos e um quintal onde Rebeca brincava de tarde. Nos primeiros meses, eu ainda acordava assustada às vezes. Ainda tinha noites de pesadelo, ainda demorava para relaxar quando Marcos encostava em mim. Mas ele nunca reclamou, nunca perdeu a paciência. Quando eu acordava tremendo, ele só me abraçava e dizia: "Estou aqui, você está segura, pode dormir." E eu dormia. 1 ano depois do casamento, Rebeca me chamou de mãe pela primeira vez. Foi num domingo de manhã, sem aviso, sem preparação. Ela estava tomando café e disse naturalmente: "Mãe, passa a manteiga?" Eu paralisei com a faca na mão. Olhei para Marcos, que estava tão surpreso quanto eu. Rebeca nem percebeu o que tinha feito. Para ela, era óbvio, era natural. Eu era a mãe dela. Eu saí da mesa com a desculpa de ir ao banheiro e chorei escondida por 10 minutos. Chorei o resto do dia, na verdade, cada vez que lembrava daquela palavra. 2 anos depois, eu descobri que estava grávida. Dessa vez, eu senti medo. Medo de perder de novo, como tinha perdido no casamento com Evandro. Medo de que algo desse errado, de que a maldição ainda estivesse sobre mim de alguma forma. Mas Tânia e Dalva oraram comigo todos os dias durante os 9 meses. Marcos segurou minha mão em cada consulta, em cada exame, em cada momento de pânico. E em novembro de 2018, nasceu Samuel. 3,2 kg de milagre. Eu olhei para aquele menino e vi a promessa de Deus cumprida. 2 anos depois de Samuel, veio Ana. Uma menina de olhos grandes e sorriso fácil que conquistou todo mundo desde o primeiro dia. Rebeca, que já tinha 12 anos, se apaixonou pela irmã mais nova e não largava ela 1 minuto. Eu olhava para minha família reunida na sala, Marcos lendo jornal, Rebeca fazendo tarefa, Samuel correndo atrás do cachorro, Ana dormindo no meu colo, e às vezes não conseguia acreditar que era real, que Deus tinha me dado tudo aquilo depois de tudo que eu tinha passado. Hoje, eu tenho 37 anos. Sou professora numa escola municipal de Imperatriz, a mesma escola onde fiz estágio e conheci Marcos. Ele ainda dá aula de história na sala ao lado da minha. Rebeca tem 17 anos e está se preparando para o vestibular. Samuel tem 6 e quer ser bombeiro. Ana tem 4 e diz que quer ser professora como a mãe. Meu pai, seu Adonias, faleceu há 2 anos, dormindo em paz. Dalva ainda está viva, com 78 anos, ainda orando de madrugada, ainda reunindo as 3 guerreiras toda semana. Tânia é líder do Ministério de Mulheres e está noiva de um homem bom que conheceu na igreja. E eu sou um testemunho vivo de que nenhum pacto é maior que o amor de Deus. Toda semana eu me reúno com Dalva e Tânia para orar por outras mulheres. Mulheres presas em casamentos de aparência, em relacionamentos que por fora parecem bênção e por dentro são prisão. Mulheres que acham que Deus esqueceu delas, que não existe saída, que a única opção é desistir. Eu conto minha história para elas. Conto sobre a menina que casou virgem, achando que estava obedecendo a Deus e descobriu que tinha casado com um monstro. Conto sobre as noites no Rio Tocantins, sobre a ligação de Tânia, sobre as madrugadas de oração na casa de Dalva. E sempre termino dizendo a mesma coisa. O diabo me escolheu como vítima, mas Deus me escolheu como testemunho. E o testemunho é mais forte que qualquer pacto.